Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula temática de nossa organização não governamental Cultura e Monumentum. Traremos por hoje a questão da arqueologia cristã. O que seria essa questão da arqueologia cristã e da arqueologia, não é? Vamos lá? Vamos entender todo esse significado e sua importância para a nossa sociedade e civilização cristã em termos da sua memória histórica e cultural? Ok. A arqueologia cristã é o ramo da ciência da arqueologia, cujo objeto, basicamente, de estudo são os monumentos cristãos antigos. O historiador moderno ele se esforça muito para tentar reconstruir a vida dos primitivos cristãos, através de duas formas de informações a serem utilizadas, a saber, são as fontes literárias e as fontes monumentais. Por fontes literárias é comumente entendido todos os restos existentes da literatura cristã primitiva. São fontes monumentais que consistem em várias classes de objetos de caráter material que sobrevivem à antiguidade. Foram produzidos por cristãos ou sob influência cristã. São inscrições sepulcrais, pinturas, esculturas, feitas em igrejas, em diversos locais. Ou seja, são produtos desenvolvidos por aquelas pessoas que lá viveram o seu cotidiano dos primeiros povos ditos cristãos. O objeto principal, então, da arqueologia cristã é verificar tudo o que é possível em relação aos costumes dos primeiros cristãos, dos monumentos ali referidos a eles e produzidos por eles nessa antiguidade. Qualquer tentativa outra de determinar a data em que o período foi desenvolvido é vagamente designado e pode ser mais ou menos arbitrário e inconsistente. Como consequência dessa dificuldade, existem diferenças amplas de opinião entre vários arqueólogos quanto aos limites cronológicos a serem atribuídos à arqueologia cristã. No entanto, autoridades como De Rossi e Leblanc eles consideram o início do século VII ou a morte de Gregório o Grande em 604 como uma data marcante e suficientemente definida, ditando o fim do antigo e o início do período da era medieval. Na Gália e na Alemanha, os monumentos cristãos preservaram muito do seu caráter antigo, até séculos depois. E a honra de inaugurar todo o aspecto desse estudo científico da antiguidade cristã pertence ao monge agostiniano Onofrio Panvinio, que no ano de 1554 até o ano de 1568 publicou duas obras importantes nas basílicas de Roma. 10 anos após a publicação do último trabalho, alguns trabalhadores acidentalmente descobriram, no dia 31 de maio de 1578, na Via Salária, em Roma, um antigo cemitério subterrâneo que contém inscrições e afrescos de cristãos, de seus personagens e de toda uma atribuição de restos materiais importantes. Entre os primeiros a visitar o recém-descoberto cemitério foi o historiador eclesiástico Cesare Baronius, que, apesar de reconhecer toda a importância do achado, não participou das explorações. No entanto, ele já havia iniciado seu excelente trabalho histórico denominado Análise Ecclesiastica, cuja composição absorveu toda uma gama de sua atenção. Por 15 anos, após a descoberta na Via Salária, as únicas pessoas a tentar qualquer exploração nas catacumbas foram dominicanos, um dominicano espanhol, Alfonso Tiacônio, e dois leigos flamengos, Philippe de Vinguet e Jean Rou. Tiacônio, com isso, não conseguiu nada de importante. Os exploradores, contudo, deram a promessa de melhores resultados, mas seus escritos permaneceram inéditos e, consequentemente, não influenciaram seus contemporâneos com relação a isso. O primeiro a começar uma exploração sistemática de todos os antigos cemitérios, romanos ou catacumbas, nessa forma arqueológica de ser, foi o chamado pai da arqueologia cristã, Antônio Bósio. Nascido em Malta em 1575, Bósio então foi colocado em uma idade tenra, precoce, sob os cuidados de um tio que residia em Roma, como procurador dos cavaleiros de Malta que era. Na idade de 18 anos, ele sentiu Bósio atraído pelo estudo dos primeiros monumentos sepulcrais cristãos de Roma, e desde sua morte em 1629, um período basicamente
36 anos, dedicou sua vida à exploração das catacumbas. 3 anos após sua morte, os resultados de suas investigações e estudos foram divulgados ao mundo em um trabalho intitulado Roma Soterrânea. Mas o grande mérito desse trabalho foi imediatamente reconhecido. A publicação de Aring, em 1751, de uma tradução latina em benefício dos sábios da Europa, ou seja, o caráter científico das explorações de Bósio foram recentemente confirmados por interessantes descobertas. De Rossi, apesar de sua admiração por Bósio, sustentava que o cemitério de São Marcos, em Marcelino, em que o Papa Damásio foi enterrado, estava-se à direita de uma via Andreatina, e não à esquerda, como acreditava Bósio. Em 1902, as criptas do Papa Damásio e São Marcos e Marcelino foram descobertas por Wilpert e na localidade indicada por Bósio. É importante com isso retratar que foi o trabalho de Bósio, no entanto, em um departamento defeituoso desenvolvido, sem muitas condições. As cópias de pinturas de catacumbas feitas para Roma Soterrânea foram muitas vezes encontradas por Wilpert sendo bastante imprecisas nesse aspecto. Durante mais de 2 séculos, podemos dizer, após a morte de Bósio, pouco avanço foi feito na exploração das catacumbas romanas, o grande tesouro dos monumentos cristãos primitivos. No entanto, autores católicos pouco mostraram a apreciação dos monumentos do que os contemporâneos protestantes. Ao contrário de De Rossi, em nossa época, Bósio não fundou escola alguma de arqueólogos treinados para continuar o trabalho que tão felizmente inaugurou. A consequência disso foi que toda a exploração sistemática cessou com a sua morte. Fabretti, em sua coleção publicada em 1699, dedicou apenas um capítulo às inscrições cristãs. 21 anos depois, Baudet, que ocupava então o quadro de guardião das catacumbas, publicou uma obra de desculpas pelo pouco valor, chamado Os Cemitérios dos Santos Mártires Antigos Cristãos de Roma. E aí a arqueologia avançava. O século XVIII será mais lembrado pela destruição dos monumentos do que pelos trabalhos de seus arqueólogos. Veja bem, que sob então a direção de Baudet, inúmeras inscrições foram removidas dos lugares onde originalmente foram erguidas e espalhadas por várias igrejas romanas, sem qualquer indicação clara das localidades onde foram levadas, ou seja, um sacrilégio para todos nós historiadores. Um simples destrato com a arte e com a memória histórica. Essas inscrições foram posteriormente coletadas por Bento XIV, de 1740 a 1758, no século XVIII, no Museu Cristão do Vaticano, do qual foi o fundador. Muitos afrescos inestimáveis também foram destruídos durante o século XVIII. Seria então natural que o estabelecimento de um departamento em conexão com a Biblioteca do Vaticano para a coleta de inscrições cristãs e outras relíquias da Igreja Primitiva despertassem a curiosidade dos antiquários. Tal não é o fato, no entanto. Durante vários anos após a morte de Bento XIV, ninguém se interessou pelas catacumbas, pelos restos dali deixados. Em vista das ocorrências posteriores, talvez fosse que esse um total descaso com a questão dessa civilização. Por volta de 1780, Cerro d'Agincourt visitou vários dos antigos cemitérios e copiou para uma publicação sua, chamada História da Parte por Monumentos, de Paris, uma série de afrescos de catacumbas. Mas d'Agincourt não estava sempre satisfeito com essas cópias. Seguindo o exemplo de outros exploradores, muitas vezes desejavam ter as pinturas originais, e eles inauguraram uma destruição mais sistemática ainda desses monumentos do que qualquer um dos seus predecessores. Vale lembrar que, na primeira metade do século XIX, então, começou a nova época de estudos arqueológicos. A ciência se despertava para uma habilidade devido ao processo da Revolução Industrial, e ela também se empenhou nisso com a criação de vários eventos e também a entrada nesse circuito de vários cientistas. O trabalho de Raul Rochette, discurso sobre a origem dos tipos de constituintes da arte do cristianismo, de 1834, e seu trabalho Tableau des Catacombes de Rome, de 1837, teve o mérito de despertar interesse nos monumentos cristãos de Roma, embora suas conclusões não sejam de todo convincentes de toda essa questão desse trabalho. Na Itália, podemos dizer que houveram algumas pessoas que produziram obras de menor importância desses monumentos. São Sartis, Satelli, Pasquini, De Minicis, Valentini, Cordeiro,
que trabalharam esses sarcófagos cristãos, as basílicas e etc. A honra de inaugurar um trabalho importante pertence ao jesuíta, o padre Marchi, que ele foi o primeiro a demonstrar a diferença essencial entre alguns aspectos dessas presentes nas galerias romanas. Em 1841, ele publicou um volume que pretendia ser um trabalho exaustivo dessa arte primitiva cristã, permeada por trabalhos arqueológicos. Por várias razões, ele não conseguiu completar toda essa sua empreitada. Mas Marchi se associou a ele desde o momento que começou a se dedicar especialmente a atenção aos monumentos. Um jovem chamado Bósio. Bósio, que tinha todo esse processo de inscrição, deu a visão a um jovem chamado Giovanni Battista de Rossi, que desenvolveu importantes trabalhos como resultados de maior interesse e importância para a história da igreja primitiva. Ou seja, de Rossi, então, obteve investigações sistemáticas realizadas com princípios científicos. Ninguém era melhor qualificado do que ele para executar tais planos. Um fato até reconhecido pelo Papa Pio IX. Então, o trabalho de Rossi se revelou de uma imensa aprendizagem e a maneira científica em que suas investigações foram realizadas. O tempo transcorrido da publicação de seu volume Roma Soterrânea ao verdadeiro opus magnífico confirmou as principais teorias de seu autor sobre as condições civis e religiosas dos primeiros primitivos cristãos e o caráter simbólico dessa arte cristã primitiva. Em 63, começou a publicação do seu Boletim de Arqueologia Cristiana, um periódico indispensável para um aluno de arqueologia, como Roma Soterrânea o tivesse já lido nesse aspecto desse livro, e muitas pessoas ali, cientistas, estudiosos, treinados em seus métodos científicos. Foram discípulos também que continuaram, como Armelini, Stevenson, Maru, que publicaram inúmeros trabalhos. Também um homem realizou considerável trabalho de valor permanente de arqueologia, foi o jesuíta também Garruti. Ou seja, tivemos vários resultados dentro de uma especificidade arqueológica. E bons resultados de Rossi foram atribuídos também a um sacerdote alemão, cujo amor que ele obteve pela arqueologia desenvolveu vários outros aspectos ligados e trazidos uma riqueza sem fim para o meio arqueológico. Estamos falando de Joseph Wilpert. Outro sacerdote alemão, Monsenhor de Waal, escreveu exaustivamente sobre temas arqueológicos, e uma das suas obras fala justamente sobre a descrição, contendo várias ilustrações de sarcófagos detalhados a respeito desses achados. O ímpeto dos estudos de Rossi, então, foi amplamente sentido por toda a Europa. É realmente um caminho que foi aberto em vários momentos. E as pesquisas atuais? Continuam? Como está isso hoje? Sim, elas continuam, né? Elas estão aí sendo desenvolvidas. Um trabalho de limpeza foi feito ultimamente com a renovação das catacumbas de Domitila em Roma, que revelaram frescas com cerca de 1.600 anos. Com a ajuda da tecnologia, com lasers especiais, foi possível remover várias camadas de sujeiras, algas, fuligem e lâmpadas óleo que cobriam todas as paredes do teto maior das catacumbas de Roma. Depois de 7 anos, as pessoas puderam já ver esses deslumbrantes trabalhos, representações históricas bíblicas, que entendemos que foi uma explosão do cristianismo entre os romanos. Podemos ainda dizer que as catacumbas, nesse processo ainda das investigações, elas mostraram muitas coisas assim a serem observadas dentro das pesquisas atuais. Por quê? Porque elas se estendem por mais de 10 quilômetros sobre Roma e consistem por volta de 26.250 túmulos. As imagens atualmente reveladas mostram como esses locais eram frequentados pelos cristãos, que deixavam registros artísticos de cenas importantes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, da Arca de Noé, Daniel, Cova dos Leões, enfim. São vários pontos dessa pintura, dessa riqueza. Cristo, de uma forma também retratado ao lado de alguns discípulos, ou seja, esses túmulos representam as raízes da nossa identidade mais profunda, as raízes de Roma e do cristianismo, afirmou o cardeal Gianfranco Ravasi, chefe dessa comissão pontifícia.
Diz ainda que essas obras mostram o caminho difícil que os antigos romanos trilhavam no caminho de sua fé. Por fim, Sarah Bond, que é professora assistente de classe da Universidade de Iowa, acredita que todos esses afrescos permanecem no local em que foram pintados originalmente e sua restauração coloca o mundo antigo em um novo contexto diante de nós. Grato por vocês estarem aqui conosco, continuem com o Cultura Monumento e mais à frente teremos outras temáticas ligadas às questões da memória, da história e da preservação dessa civilização cristã primitiva e contemporânea. Um grande abraço a todos. Até mais.